Vamos lá, galera, eu estou muito feliz de gravar esse vídeo. Nós vamos falar sobre princípios judaicos. E como judeu eu posso compartilhar com vocês as coisas incríveis da cultura judaica e como ter uma vida mais próspera. Nós vamos descobrir como esses princípios podem ajudar a ter uma vida mais abundante. E ter uma vida abundante não quer dizer só na parte financeira, e também em outros aspectos da nossa vida. No final, eu sempre falo que pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm liberdade, não têm amigos, não têm família construída, não têm tempo livre, saúde, não têm muitas coisas, apenas dinheiro. Então, vamos trabalhar os conceitos, obviamente que eles são bastante direcionados para a parte financeira, mas eu tenho certeza que são conceitos que vão ajudar vocês em muitos outros aspectos na vida de vocês. Então, vamos começar. O primeiro que nós vamos falar sobre o princípio que chama Bal Tashchit. E são palavras em hebraico, calma. Bal Tashchit quer dizer não destruir, não desperdiçar. Isso quer dizer ser um dos princípios éticos básicos no judaísmo. O princípio está enraizado no lei bíblico. Isso conta que quando um exército, ele liderou um cerca ao redor de uma cidade, às vezes o cerco durava muitos dias. E era proibido, pela Bíblia, destruir os árvores frutíferos que estavam ao redor dessa cidade, talvez para utilizar elas para montar o cerco. Porque isso não pode desperdiçar. Uma árvore que ia dar frutos por muitos anos, cortar ela é desperdício. E desperdício é proibido. Só que, se a gente fala hoje, obviamente que a gente não tem cercas, mas esse Bal Tashchit, ele também reflete na nossa vida. Eu sempre ensino para meus alunos um conceito muito importante. Olha que interessante. Sempre a gente fala sobre, a gente divide, planilha, tudo isso sobre a palavra investimentos e gastos. Então tem coisas que são investimentos e tem coisas que são gastos. Mas, na verdade, essa divisão ela não é muito certa, porque, na verdade, o que é gasto? Supermercado é gasto? Sim, bem, é gasto. Pois é, mas você pode viver sem supermercado? Então, a resposta não. Conta de luz é gastos? Sim, bem, ela está na coluna de gastos, mas você pode viver sem pagar conta de luz, sem ter luz na sua casa? Obviamente que não. Então, na verdade, não são gastos, são investimentos. Eu investi na minha alimentação, eu investi na minha qualidade de vida, ter luz em casa. Mas o que é desperdício? E aí a coluna, o certo fazer entre investimento e desperdício. Pagar conta de luz é investimento. Deixar a luz acesa quando você não está em casa ou quando você não está no cômodo, isso é desperdício. Comprar no supermercado é investimento. Comprar alimentos que não vai ser consumidos, que vai ser estragados e jogado fora, é desperdício. Então, Bal Tashchit, se a gente fala isso nos dias de hoje, é não desperdiçar. Ter orçamento consciente, utilizar os recursos que você tem. Pode ter em abundância, mas o que você tem, você utiliza. Se você não precisa, se você não utiliza, simplesmente não tenha. Simplesmente isso. Segundo princípios que a Bíblia fala muito sobre dívidas, como não ter dívidas. E na Bíblia está escrito, o rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado é servo daquilo que empresta. Isso já vem de Provérbios 22:7. Na cultura judaica, fala muito importante sobre evitar ter dívidas, que podem ser prejudicados para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças. Agora, tem dois tipos de dívidas. Uma coisa é dívidas para investir, para aumentar seu negócio, para crescer, e outra dívida é para consumir. E esse é o pior, porque normalmente dívidas para investimentos, eles normalmente vêm com juros baixos, quando você pega capital de juros, tudo isso. Mas quando você utiliza juros, você utiliza dívidas para consumir, normalmente você vai pagar os juros mais caros no mercado, porque você está desperdiçando, simplesmente pegando coisas que você não poderia pagar com juros, não poderia fazer dívidas para ter essas coisas. Terceiro princípio que nós vamos falar sobre caridade, tzedakah. Tzedakah é a palavra em hebraico sobre fazer caridade. Tzedakah vem da palavra tzedek. Tzedek em hebraico é justiça. E na verdade a palavra tzedakah vem que a gente, como quando a gente contribui parte daquilo que a gente ganha, a gente faz justiça. Justiça como universo. Deus nos deu e a gente está contribuindo o que nós temos de acesso, o que nós temos a mais, nos contribuindo como outros que precisam. Isso é um princípio extremamente importante. E a Torá exige que os judeus eles dão porção da renda deles para ajudar as pessoas que são necessitadas. Tem um versículo na Bíblia de Deuteronômio 15:7 que fala assim: quando no meio de ti houver alguém pobre dentro de teus irmãos, em qualquer das suas cidades, da tua cidade, da terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurece o teu coração, nem fechará a mão e teu irmão pobre. Isso quer dizer o que? A importância da caridade na cultura judaica, destacando como ela ajuda a construir comunidades mais fortes, quando as pessoas ajudam um no outro.
Obviamente, presta atenção, as pessoas que realmente necessitadas, realmente que não têm condições às vezes de trabalhar, realmente, a Bíblia fala muito das viúvas, tudo isso, pessoas que realmente não têm condições, não pessoas vagabundos, não pessoas preguiçosas, pessoas realmente que não têm condições. Isso é uma bênção de poder ajudar, entendeu? E deve destinar uma porcentagem fixa da renda. Muitas pessoas perguntam sobre dízimo no hebraico, no judaísmo. A gente não tem dízimo, nós temos measer, que na verdade ele fala da palavra décimo, mas no nosso caso é de 10 a 20% que a gente destina para caridade. Você pode destinar dinheiro ou você pode destinar seu serviço, sua ajuda, a forma que você puder, isso abençoa. Olha que interessante, quando eu era muito novo, acho que tinha 14 anos, eu trabalhava, tinha uma campanha, uma vez por ano, que a gente fazia doações para combate ao câncer. E aí era muito famoso. E interessante, eu fazia isso todo ano, que era voluntários, e quando eu passava em bairros de ortodoxos, que são mais religiosos, muitas vezes, condições financeiras deles eram bem baixas. Tinha famílias muito grandes, era muito... Mas não importa, se você batia na porta e você pedia uma doação, eles poderiam não ter, mas eles sempre doavam. Às vezes um pouquinho, alguns moedinhos, mas sempre eles doavam alguma coisa. Olha que interessante esse conceito, entendeu? O próprio princípios vão falar um pouquinho sobre investimento, investimentos disciplinados. Temos várias coisas que falam sobre investimento. Primeira coisa, vamos falar sobre a importância, obviamente, de ter reserva de emergência, mas também estabelecer rotina de economia, de guardar dinheiro todos os meses. Às vezes, configura uma transferência automática todo mês para guardar dinheiro. Então, essa é a primeira coisa para começar todo mês a guardar dinheiro. O segundo princípio sobre investimento é investimentos prudentes. O que isso quer dizer, bem? Não basta você guardar dinheiro, certo? Beleza, todo mês eu estou guardando dinheiro. Você também tem que, além de saber como investir, você tem que saber algumas coisas sobre investimento. Primeira coisa, diversificar seus investimentos. Obviamente, a diversificação, ela minimiza os riscos que você tem. Segunda coisa muito importante na imobiliária, sempre dar na mão de quem entende. Isso é muito perigoso, muitas vezes, na ânsia das pessoas ganhar mais dinheiro, fazer os investimentos, eles dão na mão das pessoas não qualificadas, para não dizer a palavra golpista, tudo isso, e perde tudo que eles têm na vida. Então, além de aprender como investir, ter disciplina em investimentos, tem que diversificar e dar na mão das pessoas certas. O sexto princípio, que está ligado também para investimentos, é planejar futuro, planejar aposentadoria, construção da liberdade financeira, pensar e não é daqui 5, 10 anos, é daqui 20, 30, 40 anos como você vai viver, entendeu? Na cultura judaica, a gente valoriza muito o planejamento a longo prazo, entendeu? Não pensa somente no hoje, no que você quer ter hoje, o que você quer realizar hoje, é pensar realmente em que vida você quer ter, como você vai viver daqui a alguns anos, daqui 10, daqui 20 anos, e obviamente você tem que se preocupar com o crescimento de patrimônios no longo prazo. Sétimo princípios sobre ensinamento financeiros, entendeu? A importância e a sua responsabilidade de ensinar os seus filhos, ok? Simplesmente, muitas pessoas perguntam, mas, bem, como ensina os filhos sobre finanças? Qual a ideia certa de dar mesada tudo isso? Eu acho que todas essas coisas são importantes, mas são sempre secundários. A primeira coisa que você precisa ter são duas coisas. Os princípios mais importantes. Primeiro, exemplo. Não adianta você querer ensinar o filho o que você não está fazendo. Não, mostra exemplo. E o exemplo, muitas vezes, vem com coisas difíceis do dia a dia. Falar não, mostrar orçamento, mostrar preenchendo planilha, falar não dá, porque isso está fora do nosso padrão. E essas coisas, mas ele vai ficar chateado. Não, ele vai ficar maduro, ele vai aprender desde pequeno certo ou errado sobre essa parte. Conversa, não importa a idade, se a criança consegue entender o que você está explicando, explica desde pequeno. Transforma as crianças que são conscientes, que realmente aprendem. Tem uma história que eu vi do Mofarés, vocês conhecem, do Hotel Hilton, em São Paulo, tudo isso, e conta que o filho dele, eu conheço a história pessoalmente, o filho dele, que era desde pequeno, ele voltava da escola, ele sentava ao lado do pai, e participava da reunião, não abria a boca, mas participava da reunião do negócio do pai desde que ele era pequeno voltando da escola. Assim que ele ensinava ele como ser um grande empresário no futuro. Então, vocês querem ensinar seus filhos, seja exemplo e conversa com eles, ensina eles desde pequeno
o certo ou errado. Vamos lá, oitavo princípios, viver num padrão de vida correto. Isso nem precisa falar, isso é claro. Pessoas que vivem fora do padrão de vida deles, pessoas que gastam mais do que ganham, pessoas que precisam utilizar recursos, artifícios, cartão, cheque especial, empréstimo, consignados, para poder manter as contas em dia. São pessoas que são condenadas à falência. Você sempre tem que viver no padrão de vida certo. Muitas vezes a pessoa fala, mas tem muita despesa. Esquece, não existe muita despesa. Despesa é você que construiu. O padrão de vida que você tem, você que construiu. Porque do mesmo jeito que você não consegue só gastar 5, tem pessoas que conseguem gastar 4, 3, 2, tanto faz. A pessoa se adapta, então vive num padrão de vida correto. Isso é princípios básicos para ter uma vida próspera. Nono princípio, sempre continua evoluindo. O que isso quer dizer? O que você aprendeu, talvez, quando você era criança, depois você se formou, isso não é suficiente na vida de hoje. As coisas o tempo todo evoluindo, o tempo todo você precisa aprender coisas novas. Só para vocês entenderem, o conhecimento da humanidade, hoje em dia, cada 1 ano e meio, ela está praticamente dobrando a quantidade de datas que nós temos aqui. Cada 1 ano e meio. Quer dizer que coisas de 1 ano e meio atrás, muitas vezes já são ultrapassadas. Imagina se você se formou 10, 15, 20 anos atrás. Então, o tempo todo, continua melhorando suas habilidades. Leitura, cursos, o que puder fazer para você continuar se evoluindo, continuar aprendendo, continuar tendo mais habilidade em todas as áreas e, obviamente, na área financeira. 10º princípio, evita usura. No Êxodo 22:25, se emprestado dinheiro ao meu povo, o pobre que está contigo não agirá com ele como credor que impõe juros. Isso é um princípio judaico, justamente quando vive dentro da comunidade, ajudando um outro e não participar dessa usura. Usura é um princípio financeiro que simplesmente proíbe cobrar juros acessíveis sobre empréstimos. Obviamente, no Brasil, a gente vive na usura o tempo todo, mas quando você quer ajudar de verdade alguém, se chegou para um ponto onde você está ajudando, eu sempre ensino que nunca emprestar, sempre doar se você quer ajudar alguém. Mas se você doa ou até considera isso como um empréstimo, obviamente não pratica usura, dá para a pessoa as condições para ele um dia poder levantar. E o último princípio que nós vamos falar, o 11º, é os princípios éticos de Tikkun Olam. Tikkun Olam, são as palavras, a tradução deles, é consertar o mundo. Esse é praticamente um princípio de uma forma de viver, forma de investir, forma de fazer as coisas, considerando o meio ambiente, considerando o mundo, simplesmente pensar como você pode deixar esse mundo um pouco melhor, como você pode fazer esse mundo mais ético, mais correto. Sempre pensar, quando você faz investimento, investir em empresas éticas, empresas sociais, empresas que se preocupam com as outras pessoas, que valoriza as pessoas, não somente o dinheiro, ok? Isso é muito importante porque quando muitas pessoas se preocupam com isso, é pensando como você pode deixar esse mundo um pouco melhor do que você pegou ele. Eu sempre falo que, para quem vê no meu canal, desde o YouTube, no Instagram, você vai ver que eu praticamente não faço propaganda nenhuma. Muito raro, eu fiz acho que 1, 2 campanhas e eu recebo quase toda semana. Tem propostas sempre fazer. Eu sempre falo que eu nunca faço algo que não contribuiu para o meu propósito de vida. Então, tem muitas coisas que pode dar muito dinheiro, entendeu? Você pode fazer propaganda para produtos que não te interessam, mas paga muito dinheiro para isso, você pode pagar para jogos de azar, tudo isso, e você vê, entendeu? O tempo todo, artistas, tudo isso fazendo. Por quê? Porque dá dinheiro, entendeu? Mas isso são princípios que não me agradam. Por quê? Porque isso não são princípios que vêm em conta com meus princípios, de deixar as pessoas ou deixar o mundo melhor do que eu peguei ele. Então, se todo mundo vai pensar no seu mundo, no seu lugar onde você pode influenciar, você pode ajudar, como você pode fazer um pouquinho melhor, deixar o mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais ético, um pouquinho mais correto. Mesmo que muitas pessoas não fazem, isso não importa, isso não muda. Cada pessoa que faz a parte dele, ele muda o mundo a seu redor. E se muitas pessoas se preocupam em fazer o redor deles mais limpo, mais ético, mais bonito, mais correto, o mundo inteiro, obviamente, se concentra e melhora com isso. Então, são alguns princípios que eu falei para vocês. Tem muitos outros, em outros vídeos eu vou gravar para vocês. Se gostou, obviamente, curte, comenta qual dos princípios, qual dos 11 mais impactou em você. E se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal e liga o sino. Isso é importante para você receber avisos cada vez que sair um novo vídeo.
Se gostou, compartilha com outras pessoas. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.